Está iniciando agora o primeiríssimo episódio do Convertido Pod. É um projeto que a gente sempre quis desenvolver lá na Convertido e não poderia ser diferente. A gente está conversando com um cara super especial que representa muito essa jornada da Convertido no mercado. A gente está falando do Carlos, que é CEO Carlos, que é CEO da Ducoprint. É uma empresa que está com a gente há 20 anos já, enfrentando essa jornada de marketing e vendas. Carlos, se apresenta aí para a gente, fala um pouquinho da sua jornada para a gente. Como ele já disse, né, meu nome é Carlos, eu trabalho na Ducoprint. A Ducoprint é uma empresa familiar. A nossa empresa ela é uma empresa de importação e distribuição de suprimentos de impressão. E como o Éder falou, ele está com a gente há 20 anos e ele ajudou muito a gente durante o nosso trajeto, durante a nossa trajetória. E a parceria com o Éder e com a Convertido, ela foi muito importante para a gente, porque realmente ela nos ajudou a caminhar com segurança, com tranquilidade e passos firmes, passos fortes e passos conscientes. Beleza, ele falou bonitinho, né? Mas vamos falar sério agora, do jeito que a gente fala. Quando a gente começou lá, a gente era literalmente muito cabaço. Literalmente cabaço. A gente era garoto, jovem, né? Isso tudo era mato, né? É mato. Literalmente, a gente era muito jovem, com muita vontade de fazer, pouca experiência, mas não faltava vontade, né, Carlos? Não faltava vontade e aquela sede de desbravar, trazer o novo, trazer algo diferente. E eu me conecto muito com o Carlos com isso, porque a gente tem essa visão a longo prazo, né? E a gente consegue enxergar isso lá longe. E isso gerou uma conexão muito grande que faz com que a gente trabalhe até hoje. Graças a Deus a gente construiu muita coisa junto, a gente aprendeu muita coisa junto, a gente construiu coisas que na época era, isso é inovação, está acontecendo lá longe, a gente sentou, aprendeu e fez rodar e funcionou. Então, assim, é muito legal essa parceria que a gente aprende muito junto. Né? Exato. E assim, eu me recordo muito, a gente lá na Ducoprint, desde o início, a gente teve alguns apoios interessantes ali na Ducoprint para fazer essa gente trilhar e chegar em resultados expressivos, assim. Uma, com certeza, de Aguinaldo, uma figura. Aguinaldo é o diretor-geral da Ducoprint, né? Era CEO na época, é o pai do Carlos. É um cara que tem uma experiência de vida e de mercado, assim, chega a ser surreal o que o cara entende de negócio. É fascinante estar perto do Aguinaldo. E ele veio passando muita experiência para a gente de mercado, especialmente na parte de vendas, né, que é onde ele cuidava com carinho, a questão de controlar o ambiente do negócio, a questão de estruturar o time e de como que o time era proativo sobre o comando dele. E isso ele foi repassando para a segunda geração, que está o Carlos, a Janine e o Felipe hoje tocando essa operação. Isso para mim foi sem dúvida fundamental. E a gente ainda, sabe quem? Renatinho Miranda, lembra? Figura icônica do marketing, né? Como que era divertido aquela época, né? Paz, graças a Deus a gente sempre teve muita liberdade, muita autonomia, né? Isso é uma característica do meu pai. Então, assim, ele sempre investiu e apostou. Claro que dentro das condições, dentro da segurança dele, ele avaliava o que podia, o que não podia fazer, o que era seguro, o que não era seguro, mas ele sempre deu muita liberdade para a gente. Então, assim, a gente sempre conseguiu inovar bastante e testar muitas coisas, porque hoje não era isso que ele falava, né? Ele falava outras coisas que eu não lembro, mas eu fico repetindo que eu não tenho um compromisso com o erro, né? Então, se eu tá errado, a gente desmonta tudo e faz de novo, não tem problema. A gente não pode manter o erro. Então, assim, quantas coisas que nós testamos, quantas coisas que nós fizemos, quantas coisas que a gente aprendeu junto. E é isso, a gente era novo, a gente começou a nossa parceria, a gente tinha 20 anos, estava começando a trabalhar, eu ainda fazia faculdade, você tinha acabado de formar. E, assim, bem legal mesmo a gente trilhar esse caminho e olhar para trás e olhar com orgulho, ver o tanto que a gente conseguiu caminhar. Então, hoje eu olho a Convertido. Hoje eu olho com orgulho, porque, assim, querendo ou não, parte disso nós construímos juntos. Né? Mesmo eu não fazendo parte da Convertido, eu me sinto parte da história dela, porque esse início foi muito legal, assim, foi muito próximo da gente. Verdade. Foi totalmente um aprendizado, né? A gente vem carregando
essa experiência ao longo dos anos, a troca de ideia, a troca de informação, a busca por aprender e estudar, para mim, sempre foi um diferencial. Eu pude ter essa oportunidade de poder aplicar e testar tudo que eu podia trazer de novo do marketing dentro do negócio do Coprint. Para a gente foi muito interessante. Eu queria que você falasse em relação a testar e trazer novos negócios, que você foi um dos desbravadores de operação de e-commerce aqui no Espírito Santo, principalmente no B2B e também para a parte de B2C. Conta para a gente como é que foi um pouquinho dessa história. Essa história aí, eu acredito, pandemia tem uns 5 anos, deve ter uns 8 ou 9 anos já isso aí. Então, assim, foi um tempo antes da pandemia, uns 4 ou 5 anos antes da pandemia, não vou me lembrar as datas. Então, assim, nessa época, a gente já estava testando funil de vendas, a gente já estava testando SDR na operação e a gente já estava implementando uma operação de e-commerce. Então, acredito ter uns 10 anos isso. E a operação de e-commerce aqui no Espírito Santo, ela não foi uma das primeiras, mas era bem incipiente no Brasil. Então, assim, cara, foi um desafio absurdo, porque não tinha muita informação em lugar nenhum. Você tinha que aprender quebrando a cara, você tinha que ir nos lugares, conversar com as pessoas. Claro que nós tivemos alguns apoios para não... nada é sozinho, né? A gente teve muita gente que apoiou a gente. Mas, assim, a gente montou uma operação de e-commerce interessante há uns 10 anos atrás, quase. E o interessante do e-commerce foi a velocidade que aquilo ganha, né? Eu lembro que no segundo ano de operação a gente estourou o Simples. Então, uma empresa começou do zero. Primeiro ano a gente sobe sistema, cadastra produto, cadastra isso, cadastra aquilo, integra aquilo, faz toda aquela infraestrutura. Eu chamava de ecossistema de sistemas, né? Então, é exatamente isso. O e-commerce ele precisa de um ecossistema de sistemas para que funcione bem. Então, você tem que ter cotação de frete, chargeback, e pagamento e vai-se embora. É muita coisa que você vai espetando para que aquilo funcione e tem que ter um departamento de marketing afiado para a coisa operar. E assim, entre a gente iniciar um negócio que a gente estava aprendendo e conseguir estourar o Simples, né? Então, naquele ano a gente faturou quase 7 milhões, se eu não me engano, 6 milhões e pouco. Então, assim, foi um orgulho para a gente. Então, assim, e com certeza vocês estavam junto com a gente e dando esse apoio lá. Exato. A gente está falando algo de quase 10 anos nessa operação. E desde lá eu já me lembro que uma coisa na nossa cabeça era muito marcante, que a gente queria uma operação omnichannel, né? Que hoje ainda no mercado você não tem esse processo tão bem estruturado. Quando a gente fazia processos de integrações, né? E era processos morosos, integrando o hub com o ERP caro, custoso, e não funcionava direito. E a gente conseguia ganhar agilidade no mercado fazendo esses processos de integração. Hoje eu tenho clientes que quando eu faço que querem entrar num ambiente de e-commerce, ainda não fazem ideia do que é isso e quanto está mais fácil esse módulo de integração. Fala pra gente um pouquinho como que era viver essa ideia de conceito omnichannel lá 10 anos atrás. Cara, assim, tem muita coisa que ainda não existe, né? Que você olhava assim, caramba, eu preciso que isso funcione assim, eu gostaria que funcione assim, e não funcionava. E, então, assim, até hoje, por exemplo, eu sinto uma determinada pendência dos sistemas de CRM para e-commerce. Eu não acredito que eles funcionam como deveriam. Mas eu já testei com um monte, assim, nunca achei um que, poxa, para e-commerce esse aqui... Mas eu tenho tempo que eu não estou na operação de e-commerce, deve ter uns 3 anos ou mais que eu saí totalmente do e-commerce, então não tenho acompanhado. Mas tem alguns gaps no sistema de e-commerce. Então, assim, cara, era muito difícil. Então, eu lembro que, por exemplo, eu precisava de um sistema para acompanhar preço de concorrente. Só que os sistemas que existiam, eles só acompanhavam preços de produtos que eles eram produtos de marca, alguns produtos, não eram todos, e eu precisava que funcionasse para mim. Eu tive que desenvolver uma planilha do Excel, onde eu ia link a link, scrapeava lá até o preço, eu montei uma planilha para eu poder abrir o sistema e falar assim, tá, deixa eu ver qual é o preço do meu produto em relação aos meus concorrentes. Então, assim, já tinha essa deficiência lá e eu acredito que até hoje isso deve ser um negócio que não funciona bem para você acompanhar os preços do mercado, que não é um negócio tão óbvio, né? Então, as integrações entre sistemas eram caóticas, porque
A maioria dos sistemas não tinham as APIs tão funcionais, tão prontas. Hoje está bem melhor, mas não é um negócio que funciona legal, não. Ainda dá problema, ainda dá gargalo. Você que está na operação de e-commerce, você vê que de vez em quando alguém bate a cabeça nisso aí, porque é muito complexo. Não é um processo tão simples assim. E há 10 anos atrás, meu irmão, nossa senhora, eu já virei noite forçando a integração e não era fácil, não. É legal quando você olha para trás, mas na época você fala assim, caraca. E já naquela época a gente já tinha aquela visão growth, né, de resultado, dados e tentar converter o máximo possível, sempre tentando viabilizar o menor recurso para isso. E lá a gente teve uma escola, né, aprendendo a identificar números, cruzamento de informação, dados. Fala pra gente um pouquinho, Carlos, como que era essa... E aprendi muito com você, aprendi muito mesmo a gente cruzar dados e informações, que é uma de suas especialidades. Rapaz, hoje em dia vocês estão no céu, que assim, a gente tinha algumas informações que o Edis liberava e geralmente vinha via XML e não era muito fácil. Então, o que a gente tinha que fazer para ter informações melhores? Hoje tem BIs aí que você compra, ele te dá essa informação não tão mastigada assim que as pessoas precisam entender o que elas querem, né? Gap de 24 horas, porque não tinha dado real time. 24 horas, não tinha. Então, o que a gente precisava fazer? A gente pegava essas informações via XML ou via outras formas que eles entregavam, subia para uma base de dados nossa, categorizava e mapeava com o que a gente queria. Então, assim, o que eu olhava todos os dias? Quantidade de acesso, quantidade de cliques, quantidade de abandono de carrinho. Não era tão fácil assim. Então, eu tinha que trazer essas informações, categorizar, olhar e falar assim, poxa, aqui que está o meu problema, e ir em cima. E hoje vocês estão no céu. Essa didática de growth, de examinar os dados mesmo e cruzar informação, é uma coisa que a gente trouxe diariamente para dentro da operação da Convertido. Que eu falo que não é só o nosso gestor de tráfego, o nosso engenheiro de dados que tem que conhecer o resultado. O meu time de criação mesmo, a gente testa a todo momento, faz teste A, B, C, a partir de informações, por exemplo, do CTR, a taxa de rating, de saída em anúncios, como qualificar, qual é o custo por mil, o que a gente está analisando ali para melhorar e qualificar cada vez mais essa taxa de clique e a retenção do lead em qualquer etapa da jornada dele, não só no fundo de funil, mas a gente alcançar já bem no topo de funil. Então, isso é uma prática diária dentro das nossas sprints, olhar de cabo a rabo essa operação com e-commerce até o final do fundo do funil, que é o carrinho, né? Onde que o cliente comprou e fidelizou e como que está o retorno disso aí de carrinho abandonado, o que a gente pode fazer de análise dentro de canais de remarketing, como melhor posicionar, qual o tagueamento ideal, em qual ambiente que ele se comporta melhor cada tipo de criativo. Então a gente faz toda essa análise para justamente ter esse refino de dados. E a gente consegue, assim, graças a Deus, a gente está conseguindo resultados extremamente expressíveis. E agora, com a ajuda da IA, quando a gente pode cruzar informação com mais dados ainda, mais assertivo a gente fica. Então, uma coisa interessante que a Convertido tem com a gente, né, que a gente tem uma sinergia muito boa. Então, assim, tudo isso que você falou faz sentido, mas se você não entender do negócio do cliente, se você não entender do produto, para quem é o público-alvo, para quem ele vende, para quem funciona, para quem não funciona, você começa a usar ilações, né? Você começa a chutar. Pô, eu acho que esse CTR aqui não está legal por isso, eu acho que isso aqui não está legal por aquilo. Mas quando você entende a operação a fundo, quando você conhece, você pode afirmar. Então, assim, a gente já fez outros trabalhos, que eram muita coisa. Então, assim, naquela época, a Convertido não conseguia atender a gente na totalidade. Então, alguns trabalhos a gente tinha que terceirizar. Não sei se você lembra disso. Mas, cara, não funcionava porque os caras não se predispunham a entender do meu negócio para me entregar um resultado relevante. Aí você falava assim, fulano, olha o resultado disso aqui, não está legal. Por que você acha que não está legal? Ele chutava qualquer coisa. Eu falei, cara, não faz nem sentido. Então, vou criar um título. O cara vinha criar um título, mas, cara, não tinha a menor aderência com o meu público, com o meu perfil. Então, assim, isso é importante
E lá na Convertida, como a gente tem essa sinergia toda, cara, eu não tenho esse problema. E todo mundo fala assim, growth, e tem que analisar dados, e tem que analisar isso, e tem que analisar aquilo, e tem que analisar. Mas a primeira coisa que tem que analisar é o negócio do cliente. Ver se o negócio é relevante, ver se faz sentido o que ele está fazendo, ver se o público que ele está oferecendo faz sentido, se o preço que ele está oferecendo para aquele público também faz sentido. Então, tudo isso faz parte do growth. Porque se estiver desalinhado, não interessa o que você vai fazer lá na ponta, que não vai entregar resultado. Exatamente. Eu falo que é alinhamento expectativa com a jornada do cliente. Isso vem muito, o Discovery ele vem muito dessa experiência nossa de mercado, né? Porque lá a gente falava muito em plano de ação, plano que ele sempre fazia, né? Final de novembro, os nossos planos de ação para começar a startar em janeiro. E ali a gente fazia aquela cadência de todo o ano. Mas como a gente tinha um estudo de percepção de mercado com vocês, a gente estava muito próximo, ficava mais fácil entender a jornada do cliente. Então, quanto mais perto a gente está do cliente, vivendo a temperatura do mercado, mais exato fica essa assertividade. Fica melhor essa assertividade. Porque conhecendo o nosso cliente, é melhor a entrega do resultado. Hoje eu falo que dentro do leilão, principalmente anúncio é leilão, como tudo, né? Tem muita gente que entrou no leilão a partir da pandemia para cá. Então, o leilão ficou caro. Quanto mais informação rasa, maior vai ser o custo clique, maior vai ser a taxa de conversão, menor vai ser a taxa de conversão. Então, quando a gente é mais específico e vai mais no foco, melhora todos os resultados, entendendo a jornada, né? E você já viu fazendo isso, e eu acho que se aprendeu alguma coisa desse bate-papo nosso, a gente aprendeu junto, que assim, às vezes eu sou a pessoa que traz a má notícia, né? Que o cara vem, um amigo, vem bater um papo, não, porque eu estou pensando em fazer isso e fazer aquilo. Eu falei, tá, mas imagina na melhor situação, tudo dando certo, o seu retorno paga o seu investimento. Muitas pessoas não fazem essa conta. Elas vão enfiar dinheiro a qualquer preço, de qualquer jeito no leilão. Isso acontece o dia inteiro, que tem muita gente que não faz essa conta. O leilão vai para as alturas e o negócio não fecha. Então, quando você fala, leilão, cara, tem que ter uma estratégia bem acertada, bem ajustada, que senão vai jogar dinheiro fora. Exato. É uma coisa que eu aprendi contigo, exatamente nessa questão de marcação de preço. Não adianta a gente falar que a gente entende de e-commerce, implanta a loja de e-commerce, faz essa consultoria para o cliente, se a gente não entender quais são as margens do cliente. Então, já chegou cliente para mim querendo implantar e-commerce com capital e eu falei, cara, eu não vou entrar nesse jogo com você porque eu sei que o seu produto não tem margem. Você não vai conseguir chegar até lá, porque eu falo por experiência. Porque quantas vezes a gente testou produto que se deu mal, né, cara? E não foi legal. Então, a gente tem que jogar limpo com o cliente. É caro, assim. Vender por e-commerce não é barato. Ele dá margem, mas é caro. Tem muitos sistemas, muitas comissões, é muita coisa. Então, assim, precificar no e-commerce não é uma ciência simples e simplória, né? São muitas variáveis. E eu cansava de te mostrar, cara, tá caro, não dá, a conta não fecha. Mas não fecha, isso há 20 anos atrás, né? A gente discutindo, jovem discute pra caramba. Não dá, aí você então não tem, lembra dessas? Sim. Então, cara, e assim, a gente vai aprendendo, né? Eu também não estava 100% certo, né? Mas vai aprendendo. E eu acho que, sim, se não fizer bem ajustadinho, não fizer uma conta bem feita, a operação não fecha no azul, vai fechar no vermelho. Os caras faziam umas contas bizarras, uma caralhada de número para lá e para cá, aquela calculadora científica que só eles que entendem. Financeira, aquele trem amarelo mesmo. Cara, e fazia conta e chegava no final da conta e falava assim, não vale o risco. Não vale. Pela margem que a gente tem aqui, não vale. Então não vamos entrar, vamos achar um outro canal mais eficiente para vender isso aqui. E é isso que é importante. Quando você cria um diagnóstico para o cliente, é enxergar onde ele pode ter um potencial melhor. Aí que a gente começa a falar de growth. Porque tem um desafio, não é fácil, mas você precisa achar um caminho, senão você não tem um negócio. E assim, você me conta a história dos seus clientes, tem clientes seus que acharam caminhos maravilhosos. E num ambiente completamente hostil, que é o e-commerce, né? Então, assim, claro que tem. Mas ele está na cara ali? Não. É fácil? Não é.
Não é. Então, fórmula mágica de growth eu não acredito. Se você acredita, eu não sei. Não, é bem complicado. Por exemplo, no 2024, em 2 clientes nossos, a gente operou quase 15 milhões em retorno de vendas para os nossos clientes. Eu estou falando com uma taxa de conversão acima de 4%. Maravilhoso. Onde que o índice ideal do mercado é 3%. 1,5%. 1,5% já tá considerável, né? A minha conversão tinha vez que era abaixo de 1. Isso. A gente chegou a ter ROAS de R$128. Assim, é uma coisa surreal. Isso é growth. Isso é growth. Achou o caminho, saiu do senso comum, pesquisou, estudou, entendeu o processo do cara e achou onde que tem o Exato. dinheiro. E qual foi o segredo disso? Era o alinhamento estratégico do cliente quanto ao produto dele, como ele fazia de oferta, o que ele poderia se diferenciar no mercado, alinhado a uma estratégia de marketing eficiente com os canais bem ajustados. Com isso, a gente conseguiu chegar nesse resultado. Sempre pesando o investimento, assim, e agências anteriores que estavam no cliente, os caras reclamavam, não, bota dinheiro que a gente vai converter. Eu falei, cara, comigo o caminho não é por aí. Aprendi lá com uma galera lá atrás. Para mim, dinheiro é um recurso escasso. Ele voltar com qualidade. Jogado ao vento, vai se perder. Então, a gente fez um alinhamento estratégico entre preço, produto, promoção e oferta e a canalidade, né? Encontramos os caminhos do canal e conseguimos converter com eficiência estratégica. Isso a gente fez um trabalho de growth. Como é que a gente fez isso? Trabalho diário. Eu gosto muito de fazer revisões no início do projeto. Todo dia a gente faz uma revisão de anúncio superficial, a gente não faz modificação. A gente olha com 7 dias, porque é o tempo que o algoritmo ele consegue criar maturidade para entregar para dentro do nosso perfil de público. Aí a gente faz uma revisão estratégica de 15 dias. Estou dando o caminho das pedras aqui, né? Isso aí eu sei que você faz. Você me atende lá assim, mas vai lá, continua que a galera vai gostar de ouvir. E com 30, a gente faz a entrega de resultado, porque a gente já passou nesse processo, dessa jornada de 30 dias, olhando cada etapa do funil. E aí a gente consegue medir de forma eficiente e tendo resultado com, graças a Deus, bons resultados até hoje, né? Uma coisa que é interessante, né, é que assim, todo mundo olha, às vezes as pessoas me perguntam, o que você acha dessa arte, o que você acha disso? Cara, quando eu respondo assim, a arte nem é o que mais importa, as pessoas falam assim, cara, se não tem uma estratégia toda montada e organizada por trás daquela comunicação, não faz a menor diferença qual é a arte que você está colocando. Então, assim, antes do visual, tem que ter uma estratégia sustentando aquilo ali. E é nessas reuniões que a gente faz, que a gente conversa, e como você está com a gente, então, assim, você já sabe, boa parte da nossa estratégia está enraizada em você, é isso que sustenta a operação. Então, assim, o marketing ele tem que vir baseado de uma estratégia de mercado. Eu vou fazer esse post, não faz a menor diferença. Eu vou disparar esse e-mail. Se ele não tem uma estratégia embasando aquilo ali, dando suporte, sustentação e repetindo aquilo ali, sendo previsível, não funciona. Eu vejo muitas pessoas reclamando, falando assim, mas a agência que me atende não atende bem, não funciona. Cara, porque não é só fazer um post na internet, não é só disparar um e-mail, não é só subir um anúncio, não é só isso, né? Não, é muito além, né? É muito além. Então, não sei se já passou por isso, mas assim, por que você achou disso? Quando eu respondo, cara, não faz muito sentido. Por quê? Qual é a estratégia? Aí você olha, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra. Dentro da esteira de comunicação do cara, eu falo assim, poxa, você está precisando de uma estratégia, que é aquele produto que seu lá, como é que é o nome dele? O Discovery. O Discovery. Então, o Discovery ele ajuda a fazer isso, a criar uma estratégia, definir um rumo, né, de como que vai ser comunicado, para quem vai ser comunicado, com qual constância, qual é o objetivo que você espera. Então, assim, e não é igual. Todo mundo acha que o marketing, principalmente a galera mais nova, é um copia e cola, aí tenta e faz e não funciona, tenta e faz e não funciona. Não funciona, por quê? Porque cada empresa
é diferente da outra, igual pessoas, né? Cada pessoa tem o seu perfil, tem sua característica, e o que funciona para mim não sempre funciona para você. Exato. E o Discovery, eu falo, a gente tenta abstrair o máximo possível, lógico, a carnalidade e tudo, mas tem um diferencial competitivo. E é onde que a gente ganha o jogo, é no diferencial competitivo. E o Discovery faz com que as empresas descubram isso. Às vezes você está tão focado ali dentro da sua operação, do seu negócio, precisa crescer e faz um monte de teste e testa marketing, testa canais e não tem eficiência. Mas quando você faz um trabalho bem planejado, você acha o diferencial competitivo e atinge o alvo. Eu não sei se já aconteceu lá. Eu já vi as pessoas falando comigo, não, vamos testar isso. Aí eu pergunto, por quê? Por que você vai testar isso? Sabe? Vai testar por testar porque alguém falou que é legal? Então isso eu vejo direto, eu acredito que acontece lá. Tá, vamos testar, fazer assim. Faz sentido para o que você quer comunicar, para quem você quer comunicar e para os objetivos e resultados que você quer, que de repente não faz. Ou você está gastando tempo, ou você está gastando tempo e dinheiro à toa, se isso não fizer sentido. Verdade. Agora, mudando um pouquinho a nossa conversa, saindo um pouquinho do e-commerce, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Carlos. Quem é o Carlos, hoje CEO do Coprint? Como ele se transformou nesse cara que a gente contou um pouquinho da história e hoje é o CEO da operação da Ducoprint, uma das empresas de mais de 25 anos de mercado aqui no Espírito Santo. Então, eu gosto de tecnologia desde criança, então eu era aquela criança curiosa que na minha época ainda tinha videocassete, né? Eu desmontava o videocassete, limpava, trocava umas peças, isso era eu. Então minha mãe ficava doida comigo. Então eu sempre gostei muito de tecnologia. Quando eu era criança eu não gostava muito de estudar não, mas depois você vai ganhando gosto, né? Então, assim, hoje eu estudo até hoje, eu nunca parei de estudar esses dias, eu estava fazendo um outro curso aí. Então, eu comecei a trabalhar muito novo, eu comecei a trabalhar com 15 ou 16 anos, não lembro ao certo, mas foi muito novo. Então, eu comecei a trabalhar muito novo com meu pai. Então, ele trabalhava na Xerox, saiu da Xerox, começou a trabalhar numa empresa, ele precisava de ajuda, ele me chamou e eu comecei muito novo. Então, assim, meu primeiro emprego lá com ele, eu fui office boy. 16 ou 17 anos. Eu vivi em banco para lá e para cá. Aí depois disso eu fui caminhando nas operações da empresa. E uma coisa que eu sempre foi meu, eu gosto de aprender. Então eu começava a fazer uma coisa, eu falei assim, eu acho que isso aqui vai me ajudar. Eu sentava, dava um jeito de aprender, aprendia e fazia. Então eu sempre fui aprendendo e aprendendo. Então eu passei por todas as operações, então eu fui da produção, já fui da logística. Eu lembro que você era o nerdzão que ficava lá na sala do TI escondido no escuro. Eu comecei ajudando na TI, depois eu assumi toda a operação de TI. Então, por exemplo, eu fiquei 5 anos na TI, eu acho. Então, com 5 anos de TI, eu fiz sistemas de informação. Eu comecei em ciência, depois era demais, eu não precisava daquilo tudo. Eu fui para sistemas de informação, eu fiz uma especialização em banco de dados e eu aprendi BI. Mas eu fiz a especialização de banco de dados e o BI eu aprendi sozinho. Eu fui estudando e eu aprendi sozinho. Teve um negócio legal na parte do BI, nessa época, 15 anos atrás talvez. Os dados da Receita, eles eram abertos, né? Então, você conseguia ir lá pegar o NCM do seu produto e ver tudo que entrou no Brasil baseado no NCM. Claro que vinha com a descrição que cada um colocava. Então, o que eu fiz? Eu fiz um sistema de BI onde eu pegava os produtos que nós importávamos, passava não era um IA, né? Era uma inteligência que a gente categorizava, ele buscava palavras, havia palavra-chave. Então, eu passava aquilo nesse sistema meu e a gente conseguia saber quantos produtos referente ao que a gente importava entrava no Brasil. Então, isso funcionou até pouco tempo atrás que o Brasil fechou os dados, né? Veio aí até pouco tempo atrás funcionava. Então, assim, a gente tinha informação de quanto o nosso concorrente comprava, por quanto ele pagava, da onde que ele estava comprando, se o nosso preço estava bom ou ruim comparado com o preço que ele comprava lá da China, lá dos outros países. Então, assim, sabia quanto que entrava. Então, a gente tinha toda essa estatística de importação. Isso dá uma visão muito ampla de mercado para a gente, porque eu tinha conseguido ver os dados e falei, opa, dá para fazer. Tomada de decisão, né? Opa, dá para fazer. Então, eu passei uns 4 ou 5 meses fazendo esse sistema.
que deu muito tempo catalogando o dado, né? Que eu tinha que testar, isso aqui ficou de fora, eu ia lá, ajustava meu filtro, e fui ajustando esses filtros. Então foi uma época em que eu aprendi bastante. Então eu fiquei algum tempo na área de tecnologia. Aí da área de tecnologia eu fui para a área de serviços, que a gente tem uma empresa de serviço. Eu fiquei um tempo nessa empresa de serviço, na gestão da empresa de serviço. Lembro também que você começou a operar e começou a crescer a empresa na época da parte de licitação, lembra? A gente fazia muita licitação e tal, depois abandonou a parte de licitação, mas a gente fazia serviço de outsourcing de hardware, né? Impressoras, computadores. Hoje tem muito mais coisas. Na época eram basicamente impressoras. Então eu fiquei um tempo nessa operação. Aí começou no Brasil a história de e-commerce. Eu falei, opa, tem um filão aqui. Aí eu fiz reuniões lá e consegui aprovar uma nova unidade de negócio para trabalhar com e-commerce. Aí eu saí de toda essa operação, fui para e-commerce. Então a gente montou uma unidade de negócio, montou equipe, montou sistemas, integrou tudo. Então o primeiro ano foi de muito trabalho. Então assim, porque primeiro que assim, eu lembro até hoje, a gente contratou um sistema que era especializado em e-commerce. Na hora que eu configurei, coloquei aquilo para rodar, eu falei, pô, esse RP não serve. Não serve, não vai dar, não vai funcionar. Porque eu já tinha toda aquela bagagem, via aquilo tudo funcionando. Falei, isso aqui vai dar ruim ali, vai dar ruim ali, vai dar ruim ali. Então, em menos de um ano, a gente trocou esse RP. Falei, não vai dar. Então, assim, a gente, aprendendo, a gente desperdiça recursos, né? Mas eu não sabia, ninguém sabia, né? Depois, esse RP até saiu do mercado, ele foi comprado por uma grande empresa e essa grande empresa acabou com essa operação. Então, no primeiro ano a gente ficou cadastrando, integrando o produto, integrando sistemas. Aí a integração com o Mercado Livre não era tão fácil como é hoje. A integração com a Amazon não funcionava direito, era um inferno aquilo. Cara, a B2W funcionava bem. Eu lembro dessa época. Hoje a B2W, não sei como é que está a operação de vendas, eu acredito que nem está mais assim, mas vendia bem. Eles conseguiam fazer frente ao Mercado Livre na época, porque principalmente na parte de hardware, de impressoras e tal, a gente vendia bem na B2W e vendia parecido. E a nossa loja. Então, assim, a loja é outra que, cara, a gente passou por algumas lojas e todo mundo promete mundos e fundos, que faz, mas se apanha, né? E entende que, cara, todas fazem e todas resolvem de acordo com a necessidade do seu negócio. O seu negócio não está pronto para aquilo, não adianta você comprar uma Ferrari se você está com um Fusquinha na mão. E era isso que a gente não sabia. Então, assim, a gente fez alguns investimentos equivocados, mas mesmo com todo esses percalços, né, que a gente vai aprendendo, a gente conseguiu, no segundo ano, alinhar tudo, deixar tudo redondinho, aí a operação começou a andar. Então, assim, aí esse segundo ano ele foi bem relevante, aí a gente começou a ter boas saídas, bons pedidos, e aí era só mais ajuste de mercado, de marketing, de preço, disso, de aquilo. Então, foi mais fácil, né? Então, não é começar de hoje para amanhã assim, é fácil. Não é fácil, dá muito trabalho. Cadastrar produto, categorizar produto, SEO de produto, foto de produto e, cara, é um trabalho. Tira a foto fora, não, monta o estúdio dentro, o que pode fazer melhor, esse produto não está no tamanho certo, essa imagem não está boa, está falando que o seu cartucho é cartucho de revólver, lembra dessa história? Uhum. Que o Google bloqueava os nossos produtos, né, nas pesquisas. E assim, e tudo isso é muito caro, né, assim, não é um negócio baratinho, aí você fala assim, pô, vou contratar alguém especializado para fazer, achando que o cara vai fazer direito, aí não faz. Então, assim, você começa a acreditar que os caras têm especialista de tudo quanto é coisa, então aí depois você fala, peraí. Então, assim, a gente começou a trazer para dentro alguma coisa e diminuir essa dependência de terceiros, de prestadores de serviço, porque naquela época, hoje eu já não sei como é que está, mas já não deve estar bom hoje. Naquela época era impossível, a gente tinha que ensinar mesmo. Uhum. Então, a gente trazia para dentro e ensinava as pessoas a operar. Eu lembro uma época que justamente esse problema de categorizar dentro do Google, do Search Console, vocês estavam com, se eu não me engano, de 700 SKU, 300 estavam bloqueados pelo Google.
E ninguém descobriu o que era aquilo. Tinha uma agência que te atendia e eu estava lá dentro de sua operação em outra parte. Aí eu lembro que, assim, eu muito curioso, eu falei, não, alguma coisa está errada. Eu fui para dentro do Search Console, li bastante coisa. Eu falei, cara, isso aqui é na indexação, alguma coisa aqui na indexação, só pode ser isso. Aí foi onde que a gente descobriu, né? Conseguimos refinar os dados, todos os dados, aí habilitou todos os produtos. Porque era questão de configuração de NCM. Eu não sei, assim, como eu falo, tem uns 3 anos que eu não olho para e-commerce, né? Mas se tinha um negócio que me deixava para morrer, era quando alguma empresa dessa mudava a política. Cara, poxa, quando o Mercado Livre resolvia mudar a política de preço, ele não tinha ideia do trabalho que ele me dava, que eu tinha que recalcular um monte de coisa. E os sistemas não eram tão automatizados, então, assim, muita coisa era de forma manual. Puxa vida, quanto trabalho que isso dava. Muito complicado. Então, o Google mudou a regra de tal coisa, você tinha que refazer um bocado de coisa, era muita planilha. Assim, eu ainda tinha mais automatizado porque eu automatizava minhas coisas, né? Eu programava alguma coisinha, eu usava algumas coisas, então era mais automatizado. Eu ficava pensando nas outras empresas pequenas no Brasil que não tinham um batalhão de gente para fazer e tinha que fazer aquilo manual. E um em cada canal ainda, que às vezes não tinha integração, imagina. É isso aí. Eu falei, o cara deve estar chorando. Então, assim, e quando mudavam essas políticas, eram bem complicadas. Eu não sei como é que tá, mas quando um parceiro desse, né, o Mercado Livre, ou o Google, ou uma transportadora, de cotação de frete. Vou mudar a política. Meu Deus. Então, assim, era bem trabalhoso. Então, o e-commerce, ele é bem isso, ele tem muito volume de trabalho, né? Todo dia. Muito. Eu falo que dentro de uma loja de e-commerce eu costumo comparar com uma loja normal. Numa loja normal de rua, você acessa a rua pela porta, né? Ao entrar, você já tem de cara um vendedor que te espera, né? Você vai passando pelo saguão, você tem os produtos, ao mesmo tempo você tem aquela moça que está limpando ali, né, ajudando, a outra do cafezinho, você tem um caixa. Então a gente já contou aí 3 ou 4 pessoas, né? Tem o gerente, 5 pessoas. Aí quando você olha para dentro de uma operação de e-commerce, quem que você encontra? Primeiro, você tem um gerente de e-commerce, que é uma figura central, aquele cara que tem que controlar preço, planilha e tudo mais. Aí você entra para o time que atende. Tem os atendentes. Você tem os atendentes, que são tecnicamente os assistentes de venda, né? Porque é uma venda direta, mas tem um assistente de vendas. Aí, por volume, se você tiver volume baixo, você tem vão classificar como 1. Aí depois você tem dentro da empresa, da agência, você tem um gestor de tráfego, que é importante é aquele cara que fica com a plaquinha do lado de fora, né? Pendurada, chamando o público, né? Tá fazendo a propaganda. Ao mesmo tempo, você tem o responsável pelo SEO. O que é o SEO? Aquele cara que está colocando o precinho nas placas, botando a camisa azul no lugar da azul, a amarela no lugar da amarela. Passando por aí, você tem o copy que está sinalizando os produtos, né? Que é o redator. E você tem o criativo que está sinalizando a loja. Fora o atendimento do caixa, que é eletrônico, né? Mas tem alguém que vai fazer a conciliação no final das contas. Então, uma operação de e-commerce não é tão simples. Hoje você tem integração para diminuir um pouco isso, mas não é simples. Mas, assim, para a gente alegrar um pouco o pessoal, o que facilita um pouco isso é que o seguinte, a operação ela acontece de forma um pouco previsível. Então, assim, se você tem historicamente uma média de acessos naquela página de produto, se esse acesso médio histórico caiu, pode olhar que tem um problema. Se historicamente os seus anúncios geram determinado ROI, se não gerou, pode olhar que tem um problema. Então, quando você aprende a trabalhar baseado em números e dados, então, assim, eu aprendi bastante. Então, 5 horas da manhã, eu sempre acordei muito cedo, não é porque é que eu acordo 5 horas da manhã mesmo. Então, eu ia tomar café da manhã, eu pegava meus dashboards, meus BIs, eu ia olhando, eu falei, pô, isso aqui geralmente... Então, assim, eu já sabia de cabeça o que mais ou menos... Cada um dava, isso aqui dá X%, isso aqui dá X%. Na hora que eu via um que estava fora do que era costume de acontecer, ele já entrava para a minha lista de pendências do dia. Então, assim, o e-commerce, ele funciona assim. Então, se você tiver costume de olhar dados, de acompanhar como que roda a sua loja, você consegue ter uma certa previsibilidade nos problemas. Opa, pode olhar lá que tem alguma coisa errada ali, sabe? Alguma coisa aconteceu de que aquilo deveria... Tá sendo comportando daquele jeito, não se comporta mais. Então, assim,
para quem tem uma operação de e-commerce, aprenda a olhar e acompanhar esses números, porque se ele não vem acontecendo igual sempre aconteceu, pode olhar que tem alguma coisa errada. Então, assim, dá trabalho? Dá, claro que dá. Se não fosse para dar trabalho, não era trabalho. Não era trabalho. Bom, gente, Carlos, agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, que eu vivenciei, eu vi isso acontecer naquele período da pandemia, que foi muito, muito ruim para todo mundo. Fechar a operação, todo mundo indo para home office. E o seu pai teve com problema de saúde, né? Teve que se afastar por conta do problema de arritmia, né? Se eu não me engano. Então, teve que se isolar do momento. E você teve que assumir essa operação nesse momento crítico que foi a pandemia. O que você fez para transformar a empresa e fazer com que a empresa não sumisse, não desaparecesse? Ao contrário, a empresa cresceu, não sei o percentual, mas cresceu muito. O que aconteceu nesse período? Então, eu trabalhava única e exclusivamente na operação de e-commerce até um período antes, e a gente já vinha discutindo a gente integrar essa operação e dar uma mudada nisso, porque, assim, como diz, ela estava dando muito trabalho e as margens eram pequenas e a gente tinha outras prioridades. Então, não é que não dava lucro, não, dava lucro, mas em questão de prioridade e mão de obra, a gente já tinha decidido internamente que a gente ia diminuir nossa operação de e-commerce para eu auxiliar em outras frentes, porque requeria muito a minha presença. E eu falei, não, vamos diminuir, porque a margem aqui não está legal, não está igual a gente espera, e aqui a gente conseguiria mais margem. Então, a gente já tinha optado um pouco antes da pandemia, parece até que Deus estava avisando, né? Pouco antes da pandemia, eu já tinha optado por diminuir a minha presença no e-commerce para auxiliar na distribuição e atacado. Importação, atacado, distribuição. Veio a pandemia e com a pandemia o meu pai já estava idoso, ele se afastou, a gente sentou, reuniu e eu acabei assumindo a operação como CEO de uma empresa familiar de quase 20 anos na época que ela tinha de vida, né? Então, assim, é um desafio muito grande porque a gente tem um negócio chamado cultura. E a cultura é um negócio muito interessante. Ele é difícil de ser mudado, ele é difícil de ser trabalhado. Não é um negócio que você fala assim, faz assim que você vai achar que... Não, porque ela não está acostumada a fazer daquele jeito. E eu já tinha percebido alguns gaps e um grande desafio que a gente tinha era um desafio cultural. Porque a gente estava fazendo uma troca de gestão de uma pessoa que estava 20 anos na gestão para uma pessoa que não estava ali e entrar uma pessoa nova com outras visões em determinados pontos. Então, assim, a gente era muito alinhado, mas eu tinha pontos diferentes e eu sabia que isso ia ser um desafio. Então, assim, eu passei alguns dias e algumas semanas, talvez, pensando e elaborando como que eu ia conseguir fazer essa transição cultural com a menor resistência possível das pessoas. Então, meu primeiro passo, não foi o meu primeiro passo, foi concomitante, porque a gente estava em pandemia. Então, assim, a gente precisou olhar para custos, para preço, para despesas, então, assim, para o caixa mesmo. Então, enquanto eu ia renegociando com fornecedores, renegociando com clientes, com esse monte de stakeholders, esse monte de gente, a gente ia renegociando isso, eu já estava pensando, assim, cara, como que eu vou continuar essa transição de forma segura e saudável, que a gente continue indo para frente, né? Que não dá. Então, assim, a gente precisa continuar caminhando. Então, eu vim trabalhando em cultura e pesquisei, li bastante, como eu falei, eu sempre gostei muito de estudar, e sempre não, quando eu era criança eu não gostava, não. E depois eu aprendi. Então, assim, eu não tinha muita experiência na área de finanças, eu nunca trabalhei na área do financeiro. Então, na hora que eu assumi isso, eu falei, opa, agora eu preciso entender a fundo. Aí eu me matriculei numa graduação de finanças. Tinha uma graduação, um curso de finanças, me matriculei. Gostei, fiz uma pós-graduação em finanças. E para aprender finanças. Concomitante a isso, eu comecei a ler e estudar sobre comportamento, cultura e vim estudando. Então, uma das coisas que eu vi, que eu falei, opa, eu acho que essa sacada é boa, e que funcionou, é que as mudanças elas precisam começar pequenas e assim, quase que imperceptível. Então, uma grande sacada que
que a gente teve lá foi assim, primeira coisa que eu fiz, a primeira mudança que eu fiz, parecia ilógica e ninguém acredita. Fala assim, cara, ele tá maluco. Agora ele vai fazer isso? Então, assim, qual foi a primeira mudança que eu fiz? Tinha algumas coisas que... uma parede que está descascada, uma cadeira que está suja ou quebrada, sabe? Luz quebrada. Então, assim, eu fiz uma pequena reforma. Eu mudei alguns ambientes. Então, mudei uma cor de parede, pintei aqui, pintei ali. Por quê? Porque as pessoas começavam a sentir uma mudança e era uma mudança que não incomodava ela. Era boa para ela. Então, assim... o que a gente começou a fazer? A gente começou a fazer pequenas mudanças. E eu me lembro uma de coisa... forma rotineira. Você me falou uma coisa que estava praticamente só eu e você trabalhando, mais 2, 3 pessoas por conta da pandemia. É você esperançoso pra caramba. Não. Ô, Carlos, por que você está pintando esse monte de coisa aí? Não, vou aproveitar que a galera não está aqui, tô pintando, porque quando eles voltarem já vai estar tudo prontinho. Assim. Então, isso já era um ar de esperança que as coisas iam voltar diferente, né? E fazia parte de uma linha estratégica. Assim, se ia dar certo, eu não sei, mas eu falei assim, cara, vou começar com isso que eu acho que não vai ter resistência. Então, as pessoas voltaram, as salas já estavam pintadas, as cadeiras, o que estava sujo eu mandei lavar, o que estava quebrado eu troquei, e eu lembro até hoje, o rapaz da zeladoria falou, Carlos, tem 46 lâmpadas queimadas. Cara, é lâmpada pra caramba. Então, assim, você imagina, porque lá ainda tinha, né? Hoje não tem mais, mas tinha umas luminárias quadradas que eram 4 ou 6 lâmpadas fluorescentes. Aí queimava 2, queimava 3, mas continuava mais ou menos, então a pessoa ia deixando. Então, no total, tinha 46 lâmpadas queimadas na empresa. Então, eu mandei trocar todas as lâmpadas. Então, assim, começamos com essas mudanças. E começamos a fazer outras pequenas mudanças. Tinha um pedacinho no sistema que não agradava. Então, assim, a gente conseguiu implementar uma cultura de mudança não contínua. Tinha a marca da empresa na entrada. Exatamente. Então, assim, não tinha marca da empresa, não tinha... Sabe, vários pequenos detalhes não existiam que a gente começou. Mas se você vira e fala assim, de hoje para amanhã eu quero... Não vai funcionar. Você vai arrumar indisposição, as pessoas vão começar a jogar contra, as pessoas vão começar a te atrapalhar. E eu sabia disso, porque eu já tinha visto isso acontecer. Eu já tinha tentado fazer outras mudanças em outras funções e outras posições e eu não tinha conseguido. Eu falei, cara, então, para isso funcionar e para isso caminhar, a gente precisa ganhar eficiência, a gente precisa ganhar notoriedade, a gente precisa ter alguns pontos que o mundo foi ficando mais rápido e não é tão natural das pessoas ficarem rápidas assim. Eu precisava botar isso na cultura, na cabeça das pessoas. Falar assim, opa, foi assim até agora, mas veio a pandemia, agora vai ser muito diferente daqui para frente. O pessoal acostumou a trabalhar de home office e funcionou. Então, a produtividade deles aumentaram. Porque lá não tinha ninguém vigiando e deu certo, então eles estão mais produtivos. Então, assim, mudou o jeito de trabalhar, o jeito de ser. Eu falei, cara, isso vai mudar tudo e a gente precisa preparar a nossa equipe para essa mudança e ela não pode ser resistente. Então, assim, foi um trabalho. Assim, ainda é. A gente tem trabalho de cultura lá direto. Então, assim, a gente criou um código de cultura, a gente faz reuniões, a gente faz um bate-papo. A gente, agora, mais recentemente, montou um negócio chamado Comitê da Cultura, onde a gente elege umas pessoas, ela traz alguns pontos e a gente discute entre essas pessoas das equipes e a diretoria para ver o que pode mudar, o que não pode mudar. Então, assim, a cultura ela ficou um ponto importante. Por quê? Porque eu senti que eu ia ter resistência. Porque não foi uma transição bem alinhada. Ela aconteceu porque realmente meu pai não pôde mais trabalhar, que ele queria trabalhar mais um tempo. Ele se viu lá e falou assim, não, peraí, agora não dá mais para mim, que ficou perigoso. E a pandemia não foi pouquinho tempo, né? Ela era 15 dias, depois virou 30, depois virou 2 anos. Aguinaldo gostou do sítio também, né? Gostou de ficar de lá. Ele adorou, ele achou que ele ia voltar, mas ele falou, não quero voltar não, deixa eles lá que eles dão conta. E virou fazendeiro e tá fazendo o negócio virar lá ainda, né? Ele é demais. Ele não para. O homem não para. Aposenta não. Ali é virado no giraia. Eu tenho umas coisas que ele faz que eu até, assim, eu aprendi muito com ele, né? Eu tenho orgulho. Um tempo atrás ele veio com uma planilha do Excel para mim de todo o tamanho. Meu filho, eu falei, o que foi? Eu tô com essa planilha aqui e eu preciso automatizar isso aqui, e calcular isso aqui. Eu não tô conseguindo. Você cria umas macros aí para mim? Eu falei,
Aí, caraca. Então, ele tem os custos, todos os custos do que ele produz lá no sítio. Ele tem todos os custos de tudo que ele produz, um por um. Por quê? Só porque ele quer ter, sabe? Ele quer controlar, é dele. Então, eu acho massa demais. Então, assim, boa parte disso eu aprendi trabalhando com ele. Então, eu acho legal ver isso. Exato, vem muito disso mesmo, né? Tem todos os dados na mão e vocês têm, assim. E a operação de vocês não é uma operação fácil. A operação de importação no Brasil é uma operação custosa, uma operação difícil de identificar. Você precisa de fatores externos, internos. Comprar bem, principalmente, é um diferencial. Constantemente vocês vão para a China fazer essas compras, né? Aí cai muito com a Janine lá, que é a diretora comercial, sempre está lá operando também para trazer esses diferenciais. As parcerias que vocês têm na China também é um diferencial, né? Podia falar um pouquinho disso para a gente? A gente tem, sim, a gente sempre prezou muito pela qualidade dos produtos, né? A gente viu que mesmo no início, a gente importa da China tem quase 20 anos também, tá? Então, não, se não tiver 20, a empresa tem 25, enfim, mas a gente importa da China há muitos anos. Então, assim, no início dessas operações, os produtos chineses, eles não eram realmente muito bons. Então, assim, cara, como que foi difícil a gente validar bons fornecedores, a gente poder confiar e a gente desenvolver todo esse relacionamento e essa confiança. Porque a gente comprava de uma empresa, eles mandavam a amostra, a gente testava, validava, assim, ótimo, tá ok. Aí na hora que mandava, não vinha o mesmo produto. E teve uma situação muito engraçada, assim, logo no início da empresa, né? A gente foi, testou um produto, validou. Aí virou para aquele fornecedor, que a gente nunca mais negociou com ele, graças a Deus, e falou assim, tá, tudo bem, mas o preço está fora, eu preciso desse produto 30% mais barato para poder competir aqui no mercado. Ele, dá para fazer? Ele, dá sim. Pô, ele foi diminuir o produto em 30%. O produto que pesava 1 quilo chegou pesando 700 gramas. E ele só não avisou, ele só deu desconto e tirou do produto. Então, assim, acontecia essas coisas. Então, não era um negócio tão fácil, tão óbvio quanto é hoje. Hoje está bem mais óbvio. Primeira vez que eu fui para a China, não foi há muito tempo, foi uns 7, 8 anos, talvez. E quase ninguém falava inglês lá. Taxista, impossível. Talvez alguém na recepção do hotel. Assim, era muito complicado ir para a China. Eu lembro até hoje que quem falava inglês eram as criancinhas. A gente passava na rua, as criancinhas vinham brincar, porque a gente era muito diferente. E eram basicamente as criancinhas que falavam inglês. Mas lá dentro da China, pouquíssimas pessoas. Então, assim, a barreira da língua também era um dificultador. Então, cara, foi bem trabalhoso. E a gente tem parcerias lá com empresas lá na China, que a gente distribui alguns produtos dele, a maioria, de 15 anos de parceria. Então, assim, é construção de relacionamento. Igual a gente tem parceria aqui, a gente tem com eles. Então, quando eles vêm no Brasil, ficam na nossa casa. Quando eu vou lá, a gente vai na casa deles. Então, eles conhecem a gente, conhecem nossos filhos, eu conheço os filhos dele. Então, a gente desenvolve os nossos negócios bem assim, bem próximo, bem parceiro, porque a gente é muito certo e muito correto no que a gente faz. Então, a gente precisa de boas pessoas. Então, quando a gente acha, a gente mantém isso por bastante tempo. Entendeu?